Fala aí, torcedor palmeirense, fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos ver as últimas informações aí do Verdão, né? Tá aí na busca, Abel ontem na coletiva. Mas só anda pedindo reforço, parece que a diretoria não acata. E vamos ver também o que o Lavieri falou, né, no debate ali no All Sport. Tudo isso e muito mais agora. Espero que você goste. Se gostar, se inscrevam e deixe suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade. Então, se liga aí nesse corte. No Palmeiras, porque ontem o Abel deu até uma cobrada. Dá pra falar que ele cobrou, não dá? Dá pra falar, com certeza. Porque ele falou, é uma conta fácil, não foi o que ele falou? É só você ver o número de jogadores que saíram e chegou só o Marlon. Então foi um recado que o Abel deu, não foi, né? Quantas vezes ele já fez isso? Duas vezes por semana em cada entrevista. Por que as pessoas se espantam com isso? Mas ele quer, né? O Palmeiras vai atrás. A questão, você vai saber se vai concretizar essas negociações no momento. A gente fala de Arias, Almada não vem, que muita gente pergunta, Almada vem? Não, Almada próprio já falou que não vem pro Palmeiras. É um zagueiro. Então, tem muito desenrolar ainda. O problema é que a janela europeia fecha hoje, na maioria das grandes ligas. Então, a ver quem chega. Porque aí, se, por exemplo, o Palmeiras contratar, é assim, não é, Bruno Andrade? Se o Palmeiras contratar, por exemplo, o Arias, aí o Wolverhampton não consegue repor, não é isso, Bruno? Mas repôs já, né? Já tem? Não, o Wolverhampton já repôs um eventual substituto, né? Eu não vou falar que é um substituto, porque o Arias continua vinculado ao Wolves. Aliás, o mercado fecha hoje no futebol inglês, na Premier League. Aliás, fecha em praticamente todos os grandes todas as grandes janelas do futebol europeu fecham hoje. Itália, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Então, o Wolverhampton já se organizou, já contratou um eventual substituto, o que dá uma certa esperança, um respiro maior para o Palmeiras, quem sabe, avançar pelo Arias. Eu vou confirmar o nome do jogador, eu esqueci, mas acho que é o Ángel Correia ou Alex Correia, agora não me recordo o nome, perdão. Vou confirmar aqui, mas o Wolverhampton já contratou. O Gomes? Ángel Gomes, isso, Ángel Gomes, obrigado, Hernan, é isso. Mas isso, então... já contratou, então tem ali o substituto se for preciso. E o Palmeiras estiver ali, não tem mais pressa. Não no mercado, né? Tem pressa mais uma questão tática e técnica. Mas aí vamos para a parte prática, né? O que muda isso em relação à vinda do Arias para o Palmeiras? Isso, era isso que eu ia perguntar. Não muda muita coisa. Porque, primeiro, você não tem uma definição do Arias sobre voltar ao Brasil. A resposta para essa pergunta do milhão é muito simples. O Arias quer voltar ao futebol brasileiro agora? Não se tem uma resposta. Essa é a questão toda. No momento, não se tem uma resposta. Então, diferente, por exemplo, do que a gente viu na semana passada, que era um desejo do Paquetá voltar ao futebol brasileiro. Óbvio. Que ele fez toda a força para voltar, não é isso? Aí vamos lá. Vamos transferir para o Nino. Nino, toparia voltar agora? Por mais que muita gente fale, não sei o quê, Nino toparia voltar agora. Mas, o que tem? É o Zenit não querendo negociar. E o Nino não vai forçar uma saída. Nino tem contrato, o Zenit não quer negociar, Nino se representa, treina, vai para a pré-temporada russa. Ótimo. Tem contrato, é um cara que está lá e é um trabalhador, é um funcionário do clube, é um jogador que está sob contrato, vai voltar lá e está lá. Se tivesse uma negociação aberta e o Zenit falasse, Nino, te interessa esse mercado, te interessa voltar Fluminense, Palmeiras, lá? Vamos negociar, portas abertas. No caso do Arias, o primeiro passo é o grande problema. E o Arias ainda não está convencido. Ele deu entrevista para o Senise falando, cara, estou muito bem adaptado aqui e tal. Não quero voltar. Porque assim, qual que era o grande sonho do Arias? Jogar no futebol europeu. Ele, quando foi campeão com o Fluminense, lá com o Mário Bittencourt, ele tinha um acerto. Cara, meu grande sonho é jogar na Europa, me libera. Porque o Mário Bittencourt, o Fluminense não queria liberar o Arias. O Arias era o melhor jogador do futebol brasileiro, praticamente em atividade. O melhor jogador do Fluminense no Mundial. E aí foi um acerto e um bom negócio, um ótimo negócio para o Fluminense. E aí houve esse acordo, liberou. Entendeu? Então, assim, hoje não há uma convicção. Pô, o cara ficou 6 meses, quase que não deu tempo de falar deu certo ou deu errado. E começou a marcar gol agora na Wolverhampton. E outra coisa, além disso, tem a questão do Fluminense, né? Porque se o
Ah, vou voltar pro Brasil. O Eliel mandou aqui, o Felipe, pra você. Ó, o Nino e o Arias voltam pro Fluminense. O Flu ganhou ontem mais um clássico, Felipe. Ganhou mais um clássico. Ganhando Fogão. Ganhando Fogão. E tem mais um detalhe de reforço do Fluminense. Fala. Mas só complementando o Arias. Ah, o Arias topa voltar pro Brasil. Além de ter a concorrência ali do Palmeiras querendo, tem o Fluminense que tem uma preferência num possível retorno, entendeu? Tem mais essa questão. Aquela questão Sim. que se o Palmeiras fizer uma oferta e o Fluminense cobrir, ele vai pro Flu, não é isso? Exato. Não é, Vocês já não explicaram é aqui. fácil. Os reforços que o Palmeiras está tentando na janela não são jogadores fáceis. E vamos combinar, né? É tiro grande, é jogador grande. O Flamengo trouxe o Paquetá. Cara, o Paquetá tem identificação com o Flamengo, ele queria vir e o West Ham topou negociar. E topou negociar enfiando a faca no Flamengo. 40 milhões de euros. Entendeu? Tem, É tipo assim, vamos pensar daqui a uns anos. Um Estevão ou um Hendrick voltando. A relação com Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Vamos botar o Gabriel Jesus. Falar que Gabriel Jesus. é mais palpável. Uhum. Um Gabriel Jesus voltando para o Brasil. É muito mais palpável pro Palmeiras pela relação. E porque o Gabriel sempre fala que quando voltar pro Brasil, quer voltar pro Palmeiras, Quando quer o voltar Lucas, jogando em alto quando o nível. Lucas Moura voltou pro Boa, Brasil, também, voltou também. pro São Paulo pela relação. E como o Arias já falou que também, se voltasse pro Brasil, teria uma preferência pelo Fluminense também. Então pronto. E Fluminense, bora lá. Isso, vai, porque então. estão perguntando do São Paulo e do Alisson, a gente pode falar, tá? Atualizar isso, mas, pessoal, deixa o like aí. O Elo tá perguntando se o Luigi pode ir para os Emirados Árabes. Aí você pode responder, Bruno, e já falar do Cristiano Ronaldo também, que eu vi teu vídeo ontem lá falando da confusão toda. Eu jogo essa depois do Luigi pro Felipe ou para o Hernan. Sabemos sim que ele tem algumas sondagens, mas eu não tenho aqui a informação se ele sai ou se ele não sai. O que eu tenho do Cristiano Ronaldo, até para contextualizar muito rápido, eu sei que a gente está já no fim da live. O Ronaldo hoje não joga mais pelo Al Nassr e, sobretudo, hoje... Entraram alguns caras lá, né? Então, quando entrou a tropa de choque... Faltando 30 minutos. Mas parece que teve um recado velado ali de Abel Ferreira para dentro do Palmeiras? Não, o Abel Ferreira velado não. Ele foi direto e reto para a diretoria do Palmeiras. Foi um dos movimentos mais diretos que eu vi do Abel contra a própria diretoria nos últimos anos. Porque a gente já tinha visto o Abel comparar situações, então falava, eu não tenho jogador pronto, os outros times têm, mas meio que num sentido de compreensão. A gente tem um orçamento menor. Dessa vez ele foi muito claro e foi assim, dentro do Anderson Barros e dentro da Leila, como diz a expressão atual aí, porque o Abel fez o quê? É muito claro para mim, se eu perdi 5 jogadores, precisam chegar 5 jogadores, mas eu não posso falar nada. E ainda deu uma indireta para Leila, que foi, porque a última vez que eu fui falar de arbitragem eu tive que aguentar nas orelhas. Então, assim, se isso não é direta, assim, deu para deixar bem claro que fique absolutamente cristalino. Eu sei que o Abel Ferreira tem culpa de absolutamente tudo que acontece como comandante. Então, o desempenho aquém do Palmeiras, inclusive ontem com reserva, o Abel acaba tendo responsabilidade. Ontem um time não tinha um armador, era o time reserva, mas não tinha um cara que tentasse criar jogadas para o Palmeiras. Então, óbvio que o Abel tem culpa nesse sentido. Mas eu não esperava uma apresentação coletiva brilhante ontem. Eu acho que, aliás, aquela história que você fala sobre a estratégia correta, planejamento correto e execução ruim, eu acho que foi ontem que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez certo em colocar o time reserva ontem. Já está praticamente classificado no Paulista e tem jogo contra o Vitória na quarta e contra o Corinthians no domingo, que são jogos muito mais importantes do que esse contra o Botafogo. Então, se você tem que escolher algum jogo para rifar, digamos assim, era esse jogo contra o Botafogo. Agora, o que eu esperava? Esperava mais individualmente de alguns atletas. O Riquelme, cara a cara, virou a cara e deu um passe totalmente errado. O Luigi perdeu outro gol cara a cara. Então, assim, eu fiquei mais assustado com os erros individuais do que a questão coletiva, porque eu entendo que, embora os caras sejam reservas e eventualmente treinem juntos, uma coisa é treinar de vez em quando, outra coisa é colocar um time inteiro misturado para jogar uma partida competitiva contra um time de interior de São Paulo, que a gente sabe que começa a preparação antes. Agora, é o Paulista que me preocupa? É a atuação desentrosada que preocupa? Não. Para mim, o que preocupa é você olhar para esse elenco e pensar que se quando o Palmeiras tiver 2 ou 3 desfalques, são esses caras que vão ter que entrar num Palmeiras e Flamengo, num Palmeiras e Cruzeiro, vai ter que entrar o Eric Belé, vai ter que entrar o Riquelme, sendo que, lembremos,
O Abel Ferreira terminou o ano dizendo: meu time tem excesso de irreverência, falta experiência, vamos corrigir isso. O primeiro movimento parecia que o Palmeiras ia corrigir. Trouxe o Marlon Freitas, líder de vestiário, dono do Botafogo. Legal. Só que parou ali. Enquanto isso, o Palmeiras perdeu o Veiga, o Everton, Mikael, Facundo e chegou um jogador. Então, o que a gente está vendo é, ou a diretoria do Palmeiras está completamente perdida e acha que esse elenco aí vai ser o suficiente, ou eles têm um em plano. 2, 3 dias vão anunciar um caminhão de reforços que ninguém espera. Então, assim, Danilo, não entendo. Diga, Juca. você viu que o Victor pediu recuperação judicial? Ia fazer essa segunda fala agora sobre isso, Juca, mas pode mandar ver. Não, fale você. Que eu vi que saiu no Globo agora a Miriam Leitão, né? Que foi que deu a jornalista, né? Sobre o Victor pediu recuperação judicial. Victor, que é patrocinador de costas do Palmeiras e de peito da base, porque a base não pode ter casa de apostas. O Palmeiras já tinha lá atrás sido alertado, inclusive internamente, sobre riscos da Victor, porque era algo que gerava desconfiança, mas amarraram um contrato que se julgaram juridicamente corretos e seguros. Vamos ver o que vai acontecer agora. Pelo menos por enquanto, não estão atrasados com o pagamento, pelo menos até a última parcela. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Palmeiras corre o risco aí de ter mais um problema para resolver, dessa vez fora de campo. Batemos 7,4 mil likes sobre o seu emprego. E essa situação que a gente está falando, eu acho a pergunta do Mauro super pertinente. Você quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? Óbvio que a resposta é você quer ser Palmeiras. Porém, de 14 meses para cá, tem sido muito melhor para o corintiano do que para o palmeirense, com todas as diferenças que a gente tem elencado aqui. E domingo o bicho vai pegar, meu velho. Domingo o bicho vai pegar, é um jogo do Paulistinha, os dois estão meio classificados, só que na casa do Corinthians, com essa torcida toda, e o Palmeiras vai ter que dar uma resposta no Pega na domingo. faixa. Antes, de novo, vou repetir o que a federação, presentinho da federação é o Corinthians. Antes, né, a tabela prevê o Palmeiras jogando um jogo para valer de brasileiro contra o Vitória, e o Corinthians vai jogar contra o Capivariano. E no domingo nós temos Corinthians e Palmeiras, né? Então, eu acho... O quê? O Capivariano, Arnaldo Ribeiro, é o melhor time de Capivari. Sim, exatamente. E a mãozinha da federação pro Corinthians na tabela... Mas que coisa louca. Mas você acha que o vem cá. Omar Stabile influencia na Federação Paulista? Mas com certeza, não é pouco não. Tá? Tá bom. Aí acho que você, como defensor do Brasileirão, deve achar um absurdo o Corinthians não participar da segunda rodada, né, contra o Atlético, né? Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada nessa história, né? O Corinthians não participar da segunda rodada do Brasileirão e o Flamengo tem que participar, por exemplo. Alguma coisa tá errada, né? Mas só tô constatando que depois do Capivariano tem Corinthians e Palmeiras. E pro Palmeiras, pro palmeirense, pode ser o da organizada, pode ser o do camarote, pode ser o do amendoim. Esse jogo do final de semana conta pro Abel, conta demais. Conta demais, a gente sabe. Então na segunda-feira que vem, daqui a uma semana, teremos outro recorde de likes e visualizações, porque teremos, como o Paulista conseguiu amarrar bem essa história, mais um clássico importante. De novo, um Corinthians e Palmeiras. Olha que o Palmeiras ainda ganhou os dois clássicos, né? Ganhou do São Paulo e do Santos, mas perdeu do Corinthians, nada vai ser lembrado. Vamos fazer um intervalo aqui na TV. Ainda tem o São Paulo que segue mandando mensagem pra gente, ó. O Rui Paulo fala: bom dia a todos. Bem lembrado, Juca. Eu estava lá naquela manifestação. Foi histórica da torcida do Bahia. O Juca lembrou. Estilo de administração. Tá parecendo uma empresa no sentido de corporação mesmo, perdendo a essência esportiva das decisões. Eu acho que a diretoria do Palmeiras, ela toma várias medidas para se afastar da sua própria torcida. Isso eu sempre falo. Inclusive, o oposto do rival. Exato. E vamos lembrar, a torcida do Palmeiras estava brava porque tomou de 4-0. O Palmeiras ganhou do São Paulo de 3-1, num jogo em que o São Paulo poderia ter feito 2-0 tranquilamente, ou ter vencido se o Tapia tivesse um pé melhor, por exemplo. Aí o que fez a Leila? E aí, estão mais calmos? Vocês... Então assim,
Parece não, né? Ela nunca foi palmeirense, nunca sentou na arquibancada, não sabe o que é o sentimento do torcedor. Aliás, eu falei isso aqui nesse posse de bola. Por não saber o que é sentimento do torcedor, ela acha normal tirar sarro dos caras que estão bravos. Eu entendo se ela quiser criticar a torcida organizada, porque rompeu com ela, tem questão política, ego de bilionária. Agora, tirar sarro da própria torcida é pedir para ser perseguida. E aí, o que aconteceu ontem? O Palmeiras perdeu de 1-0 do Botafogo. O que tinha acontecido nas redes sociais? Tava todo mundo perguntando, cadê a Leila? Cadê o stand-up da Leila? Cadê não sei o quê? É isso que agora a gente fica nessa dúvida. Então, assim, é difícil. Todas as atitudes da diretoria do Palmeiras são no sentido de se afastar da sua própria torcida e não de se aproximar. Ô, Trajano. Pessoal, Danilo Lavieri agora foi bastante sincero, eu concordo, cara. A Leila tem que, ao menos, assim, a gente entende que ela tem dinheiro, que ela é milionária, mas tem que respeitar o torcedor, pô. O Palmeiras foi multicampeão com Leila, foi multicampeão com Abel, mas o Palmeiras não pertence a eles, né? Eles são, no momento ali, profissionais que estão ali atuando dentro do Palmeiras no momento, mas que não tá mais dando o resultado que a gente espera. Fato. Essa é a minha opinião. E fim de ciclo acontece. Em 2027 a Leila sai, né? E ela renovou para a Abel sair junto com ela, que agora não está contratando, cara. Não está contratando, não contratou bem e tá pagando o preço. Fato. E se não tomar cuidado, tudo bem. O Palmeiras botou o time em reserva ontem e tal, no começo, mas, cara, se perder pro Botafogo da forma que perdeu com um jogador a mais, é vergonhoso, mas futebol tem dessas, né? E aqui o nosso palestra está falando, né? Deu a opinião deles também. Barros é injustificadamente protegido por seus pares, né? Sendo que é um diretor de futebol com baixa influência em contratações e raríssimos posicionamentos públicos. Em situações duras, as supostas ações internas não podem ser salvaguarda para o rastro, né, de inércia no resto. O elenco está grosseiramente enfraquecido, está sem vislumbres de melhora e ainda assim, na minha opinião, está subutilizado técnica e taticamente, rende mal, joga mal e é curto numericamente. Lembra bastante os times de meio de tabela, né? Ainda é dia, né, foi ontem isso que ele falou, mudar agora é chance de seguir em frente com maiores possibilidades do que existe hoje no horizonte do clube. Rapaz, o Abel tá pedindo reforço. Será que o Abel tá realmente batendo de frente com a diretoria? Será mesmo? Porque o que a gente tá vendo aí, infelizmente, não é isso. Não é isso. Chega lá, pede reforço na coletiva, a presidente brinca com a cara do torcedor, ganhou pro São Paulo, tão feliz agora? Porra! A obrigação do time não é ganhar? E a obrigação da diretoria não é contratar um time melhor? Para os torcedores ter felicidade de ir para um estádio, de comprar uma camisa oficial, né? Que quem compra a camisa oficial ajuda o time também. É a marca Palmeiras. Mas não é isso que a presidente Leila está mostrando. Ela está mostrando que ela não está nem aí, pô. O tanto de dinheiro que a Leila não ganhou com o Palmeiras. A Crefisa é dela. Quantos anos o Palmeiras ficou com o nome da Crefisa no padrão? Patrocinador master. Então, são coisas que, se a gente for olhar, a Leila se beneficiou muito do Palmeiras também. E como o Danilo Lavieri acabou de falar, ela não é torcedora do Palmeiras. E ela se beneficiou do Palmeiras. Pra ser, por exemplo, Paulo Nobre, por exemplo. Paulo Nobre tirou dinheiro do bolso e botou dentro do Palmeiras. Hoje a Leila pegou o Palmeiras. Como ela pegou o Palmeiras, ela pegou um Palmeiras já estabilizado praticamente financeiramente. Paulo Nobre tirou o dinheiro do bolso dele, colocou o dinheiro dentro do Palmeiras e depois o Palmeiras devolveu o dinheiro a Paulo Nobre. A Leila fez isso? Não. Não fez isso. Ela ajudou da forma dela lá, tudo bem, ganhou títulos. Mas hoje o Palmeiras caiu de um jeito de produção que tá assustando, né? Está assustando. Pode ser que daqui para frente ganhe títulos. Mas agora, no momento hoje, precisava de mais uns reforços. Mas quem somos nós para falar algo de reforço, né? Enfim, como muita gente fala, você comenta mal, eu não sou jornalista, mas eu tô falando aqui o que eu estou vendo. E quem não gosta, não precisa se inscrever no canal, não precisa estar aqui assistindo, pode ir-se embora.
Não tô nem aí, entendeu? Tenho meu trabalho, isso aqui não é meu trabalho, isso aqui eu faço porque eu gosto do time. Mas dizer que o Palmeiras está bem, não está bem. E precisa sim tomar uma providência urgente para que não comece a acontecer coisas que seja gradual, de piorar, né? Gradualmente, e aí vai ser complicado. Gostei muito do que o Laveri falou sobre a Leila. Gostei muito também, assim, sobre informação de reforços, cara. Porque esses caras falam aí hoje em dia, pelo menos eles não estão dizendo que vem jogar no Palmeiras, né? Eles estão falando a verdade, que não é fácil e tal. E é difícil pra gente, né? O Palmeiras precisava de um nome como Arias, como Nino. Jogadores que já renomados, né? Jogadores experientes que trazem sim experiência e boa qualidade também, né? Que são muito bons jogadores. Enfim, vamos aguardar aí essa semana aí que vários nomes que surgem aí. Não vou ficar mais trazendo o nome de ninguém aqui. O que tá isso aí. E é complicado falar de reforço porque fica apostando mentira, fica botando jogador com camisa do Palmeiras só pra ganhar views. E aí eu não gosto de fazer isso e não vou fazer, até porque isso aqui não é meu trabalho, né? Isso aqui é um hobby. É um hobby não, sou palmeirense, acaba que a gente ganha também, né? Mas não é meu trabalho principal, tem outra fonte do meu trabalho, graças a Deus. Mas a gente tem que torcer que o Palmeiras melhore urgentemente, pra gente já ficar mais tranquilo, com alguns reforços aí, 2, 3, pra gente começar um ano já mais tranquilo. Precisa de reforços, isso é fato, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva se for da sua vontade, comente suas opiniões também se for da sua vontade, que a gente vai responder vocês.